Olá, galera, como nós vimos hoje na nossa aula de geografia, aqui a gente introduziu sobre processos de urbanização do Brasil. Resumidamente, a urbanização é a saída, é a transformação da zona rural em uma zona urbana de forma não planejada, que é o que geralmente acontece. Aqui nessa página nós temos a foto do Teatro de Manaus na antigamente, né, lá em 1896. E temos aqui na foto colorida a de 2017. Então aqui a gente trabalhou para ver quais foram as diferenças daquela época, da primeira imagem preto e branco para a atual. Aqui então nós entramos nos nossos textos. Processos de urbanização. Aqui vem mostrando um gráfico, pode entrar aqui para você ver interessante, mostrando o crescimento da urbanização no Brasil. Você já ouviu falar em urbanização? Essa palavra é usada para definir a transformação do espaço rural em espaço urbano e também o aumento da população das cidades. O processo de urbanização aconteceu na área de Manaus, retratada nas fotos das páginas 278 e 279. Observe que na foto do final do século XIX havia poucas construções, terrenos desocupados e ruas de terra. Na de 2017, esses espaços foram ocupados por edifícios, casas e ruas pavimentadas e uma praça. Ao longo do tempo, em muitos municípios brasileiros, a área rural foi cedendo espaço à expansão da área urbana. Estou tentando ver aqui se dá para aumentar um pouquinho para a letra ficar melhor para vocês, mas estou vendo que está tomando muito espaço da câmera, então vamos diminuir. Isso significa que esses municípios são constituídos praticamente só de paisagens urbanas. Apesar de haver distinção entre campo e cidade, esses espaços estão ligados e dependem um do outro. Aqui vem falando que algumas coisas que são produzidas no espaço rural são consumidas no espaço urbano e coisas que são produzidas no espaço urbano são utilizadas no campo como áreas tecnológicas. E aqui vem mostrando a produção do suco de laranja. Aqui ele é plantado, colhido, é transportado até uma fábrica onde ela é industrializada, processada, transformada em suquinho de garrafa, novamente é transportado até chegar nos mercados, supermercados, mercearias, lanchonetes, bares. Aqui na próxima página vem falando população urbana e rural do Brasil. Os gráficos aqui estão mostrando o crescimento da população urbana e rural do Brasil entre 1940 e 2010. Vocês podem observar que no início a zona rural ela era maior, tá, do que a urbana e depois isso mudou. Com a industrialização da região sudeste, muitas pessoas deixaram o campo para trabalhar nas indústrias e em outros setores da economia, como a construção civil e o comércio das cidades. Outros tiveram que se mudar por outros motivos, como o desemprego causado pela mecanização do campo. Agora veja o gráfico. Aqui nesse gráfico está mostrando a população brasileira nas 5 regiões em 2015. E aqui veio perguntando, lá no videozinho que eu indiquei, tem falando sobre isso. Em que período a população urbana ultrapassou a população rural? Em 1970. 2. Em que décadas indicadas no primeiro gráfico a população rural era maior que a urbana? 1940, 1950 e 1960. E a terceira questão, que região tinha menor taxa de população urbana em 2015 e a maior? Menor era o Nordeste e a maior o Sudeste. O que aconteceu para o Brasil mudar tão rapidamente? Hoje é muito comum usarmos produtos fabricados no Brasil, mas nem sempre foi assim. As primeiras fábricas foram instaladas no país no século XIX. Até aquele momento, os produtos industrializados eram comprados em outros países. No Brasil, só era produzido artigos provenientes da agricultura, da pecuária e do extrativismo. As indústrias brasileiras começaram a crescer mais rapidamente no começo do século XX, quando seus bisavós provavelmente estavam nascendo. Isso aconteceu por causa da Primeira Guerra Mundial. Os países envolvidos na guerra pararam de fornecer as mercadorias que eram vendidas para o Brasil. Diante dessa falta desses produtos, ricos fazendeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro investiram parte dos lucros obtidos no café em fábricas. Para trabalhar nelas, contrataram imigrantes europeus que já haviam trabalhado em indústrias de seu país de origem. As primeiras indústrias foram instaladas em São Paulo e no Rio de Janeiro, porque nesses locais já havia, por exemplo, ferrovias que eram utilizadas para transportar o café.
Mesmo com esse investimento, até 1930 eram fabricados no Brasil apenas produtos em que era usada pouca tecnologia, como tecidos e alimentos. Com a Segunda Guerra, a indústria brasileira teve novo impulso, pois os países envolvidos no conflito estavam com suas indústrias arrasadas e precisavam comprar produtos de outros países, entre eles o Brasil. Então vocês podem observar ali que a Primeira Guerra Mundial fez com que o Brasil se impulsionasse de uma forma e a Segunda já foi de outra forma. Outro período em que a indústria brasileira se desenvolveu bastante foi durante o governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 61. Uma das principais medidas do governo nessa época foi o incentivo à instalação de empresas multinacionais no setor industrial brasileiro. O que são multinacionais? Empresas que têm sede em um país e filiais em vários outros. Então, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, em inauguração, aqui a gente está vendo o Juscelino na inauguração da Ford, né, que é uma montadora de carros. Siderúrgicas, indústrias em que se transforma o minério de ferro bruto em outros materiais como aço. Metalúrgicas, indústrias em que são fabricados objetos de metais. Nesse período também foram fundadas as primeiras indústrias de máquinas e ferramentas e de construção, indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. Também chegaram as multinacionais que produziam equipamentos para as atividades rurais, iniciando a mecanização e a modernização do campo. Os produtos fabricados em São Paulo e no Rio de Janeiro eram distribuídos para todo o país, e as matérias-primas para as indústrias eram produzidas em diversos pontos do Brasil. Como os produtos industrializados têm mais valor que as matérias-primas do setor primário, as desigualdades entre os estados brasileiros aumentaram. Essas questõezinhas nós vamos responder no caderno. Faça o cabeçalho resumido e copie suas respostas lá. Então, nós temos a 1. Parte dos lucros obtidos na atividade cafeeira foi investida em que setor da economia? Nós vemos aqui que a resposta da primeira questão é setor industrial. 2. Explique por que os investimentos foram feitos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porque essas cidades contavam com a maior infraestrutura para o desenvolvimento industrial, como ferrovias, energia elétrica e disponibilidade de mão de obra. 3. Por que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda favoreceram o processo de industrialização no Brasil? Os países envolvidos na Primeira Guerra pararam de fabricar as mercadorias que eram vendidas para o Brasil. A falta desses produtos fez os fazendeiros de São Paulo e do Rio de Janeiro investirem parte dos lucros obtidos com o café em fábricas. E os países envolvidos na Segunda Guerra estavam com suas indústrias arrasadas e passaram a importar produtos de outros países, como o Brasil. E na quarta questão, pediu para a gente pesquisar exemplo de multinacionais e das mercadorias que elas produzem. Aqui eu escolhi 3 que já são de conhecimento geral, que é a Coca-Cola, produz bebidas, Motorola, equipamentos eletrônicos como telefones, tablets, televisões, e McDonald's, que é fast food, né? Aquela comida rápida. Aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Segunda-feira, não deixe de estar online, que lá é um momento de troca de ideias, tirada de dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus.